Obrigado aí pela presença de todos. No seminário de hoje, então, aqui do Grupo de Fotônica, a gente tem a apresentação do Link, do Leandro Zucoloto Coca, que é aluno do professor Leonardo. Por favor, Link, fique à vontade. Opa, beleza. Então, pessoal, o que eu vou falar hoje aqui é sobre uma caracterização que a gente está terminando agora, né, das propriedades ópticas desses materiais aqui, né, os derivados de imidazopiridina. E é interessante caracterizar eles para ver, né, eles têm algumas aplicações, para ver se eles são mesmo, têm capacidade para aplicações aí, como no caso dessas moléculas, né, como sondas fluorescentes, para estudar algumas outras moléculas. Então, o que eu vou falar aqui, introdução, falar dos objetivos, falar das técnicas já junto aos resultados, né, tanto de espectroscopia óptica linear como não linear, e das conclusões que a gente tem. Então, beleza, essas moléculas, esses materiais, elas têm diversas aplicações biológicas, né? Tratamento de diversas doenças, como câncer, diabetes, doenças neurodegenerativas e hipertensão. No entanto, aqui, puxando um pouco mais para a nossa área de espectroscopia, né? Essas moléculas, elas têm isosterismo com as purinas, que são as bases nitrogenadas dos ácidos nucleicos, né? Então, essas moléculas, elas podem servir como uma base não natural para fazer estudos, né, fluorescentes, por exemplo, nessas moléculas de DNA ou RNA. Aqui tem um exemplo, né, desses estudos em moléculas de DNA, estudos fluorescentes em moléculas de DNA ou RNA. Eu vou falar rapidinho dele aí, qual que é a ideia principal, né. Então, aqui eles sintetizaram essas duas bases não naturais, né, a MDA aqui e a MDI. E a ideia é que quando a base complementar for a citosina, a fluorescência aqui, né, da MDA vai aumentar. E a mesma coisa vai acontecer com a MDI, só que quando a base complementar, que vai ser ligada a ela aqui, vai ser a tinina, né. Então, quando a tinina se ligar à MDI, vai ter um momento de fluorescência. Eles fizeram isso, né, então eles fizeram uma fita simples de DNA, contendo a MDA, a tinina, citosina, guanina e adenina aqui, e viram que a fluorescência é aumentada aqui, né, quando a citosina que está se ligando a essa base. Da mesma forma, eles fizeram a mesma coisa com a MDI e viram que a tinina está aumentando a fluorescência aqui, né. Então, através desse estudo aqui, é possível se detectar nesses nucleotídeos únicos, né, para você ver, né, pontos de polimorfismos ou até de mutações, né, que pode ocorrer nessas fitas aí. Beleza, esse estudo aqui é tudo por absorção de um fóton, né? Então, aqui eles mediram, né, a fluorescência por absorção de um fóton. Só que as nossas moléculas, essas moléculas que a gente vou mostrar já, elas podem apresentar também a absorção de dois fótons. E aí, a absorção de dois fótons tem algumas vantagens sobre a absorção de um fóton. Uma delas é que a gente consegue aqui, né, por exemplo, aqui eu estou excitando um material, né, via absorção de dois fótons, e estou vendo uma fluorescência mais localizada, né? Então a gente tem uma maior localização espacial frente à fluorescência induzida por absorção de um fóton, que é um negócio, uma característica requerida, por exemplo, para a espectroscopia de fluorescência. E uma outra vantagem é que os comprimentos de onda da absorção de dois fótons podem estar dentro dessa regiãozinha espectral aqui, que vai de 500, mais ou menos, até 1.100 nanômetros, que é onde o feixe, né, o laser, tem uma maior penetrabilidade no tecido, que também é uma característica requerida para essa espectroscopia de fluorescência via absorção de dois fótons, né? Então, o que a gente vai querer responder, é se as nossas moléculas, né, que a gente está estudando aqui, são capazes de ser empregadas como sondas fluorescentes via absorção de dois fótons. Beleza, então aqui estão as nossas moléculas, aqui a estrutura principal de uma imidazopiridina, né? Como eu tinha dito, tinha falado, elas são bem próximas, né? Tem isosterismo com a purina, que é uma base natural aí dos ácidos nucleicos. A única diferença é esse nitrogênio aqui, que a imidazopiridina não tem. E outra coisa interessante é que nessas posições aqui podem ser inseridos grupos periféricos, seja doador, qualquer tipo de grupo orgânico aí, que aumenta, que pode alterar as propriedades ópticas desses materiais. Então, através de um modelamento estrutural, é possível se ter um modelamento das propriedades desses materiais, o que pode facilitar o emprego deles para as nossas aplicações que eu tinha falado. Aqui são as nossas moléculas, são 7 moléculas, a gente separou em 2 grupos. Aqui é a estrutura principal, né, das imidazo. O grupo 1 tem esse grupo naftaleno ligado nessa posição aqui, e o grupo 2 tem um grupo parametoxfenil aqui ligado na mesma posição que é ligado no grupo naftaleno.
E outra coisa, nessa outra posição dessas moléculas, né, é ligado aqui outros tipos de grupos, diferentes grupos nessa posição do amidazopiridina. E por fim, o que é interessante dessas moléculas é que elas têm ligações triplas. Então, o que a gente espera é que essas ligações triplas aqui, né, tornem essas moléculas um pouco mais rígidas e isso favoreça algumas características emissivas delas. Fechou? Então, os nossos objetivos aqui é realizar essa caracterização, né, linear e não linear, determinar os parâmetros, ver se esses parâmetros dependem com essas estruturas, né, com esses grupos que são inseridos na estrutura principal da amidazo, e, através disso, falar se elas têm essa capacidade de ser empregada como sondas aí fluorescentes, né, via absorção de 2 fótons. Ok? Então, agora eu vou falar dos experimentos, dos resultados, né? A primeira coisa que a gente fez foi determinar a absorção de um fóton, que está aqui nessa linha preta, né, absorvidade molar. Todas elas apresentam 2 bandas eletrônicas, mais ou menos na região ultravioleta, em 350, mais ou menos. E determinamos também a emissão de fluorescência, que é aqui nessa linha vermelha, né? Beleza, uma coisa interessante que a gente viu... rapidinho, a emissão de fluorescência aqui no azul, mais ou menos em 400 nanômetros. Uma coisa que a gente notou é que essa banda, todas as bandas aqui de menor energia para essas moléculas, ela tem umas contribuições vibrônicas, né? Que seriam essa cara de aparecer, parece que são 2 transições eletrônicas. Então, para discriminar isso aí certinho, a gente fez medidas de anisotropia de fluorescência, né? Então, só falando rapidinho, a anisotropia de fluorescência é dada por essa equação, e ela varia só com beta. E beta é o ângulo entre o momento de dipolo de excitação e emissão. Então, se o beta não variar, ou seja, se a anisotropia se manter constante, né, o espectro da anisotropia se manter constante, significa que eu estou sempre acessando um estado excitado, né? Sempre o mesmo estado excitado é acessado. Então, a gente determinou o espectro da anisotropia através dessa equação, né? A gente coletou aí as intensidades de excitação, intensidades de excitações, em função da polaridade aqui do canal de excitação e de emissão. Então, colocando essas intensidades nessa equação, a gente conseguiu determinar os espectros aí da anisotropia que são constantes na banda de menor energia, né? Então, o que significa que há um estado excitado sendo acessado só. Apesar de parecer que são 2 bandas aqui, né? Essa banda maior aqui é uma composição de 2 bandas, é uma só. Isso aqui, então, são contribuições vibracionais dessas moléculas. E o valor da anisotropia constante aqui, né? Nesse range aqui, a gente vai utilizar ele para determinar um outro parâmetro que eu vou falar já já. Aqui, beleza. Então, aqui a gente determinou também o momento de dipolo de transição, dado por essa equação aqui, né? O momento de dipolo Mi01, que é referente à banda de menor energia, e o momento de dipolo 0,2, né? Dipolo de transição 0,2, referente à banda de maior energia. E eles deram em torno aí de 8 dB para essas moléculas. A gente determinou também o tempo de vida de fluorescência delas. Basicamente, a gente incide o laser no material, coleta a fluorescência. Com essa intensidade medida, né, de emissão, aí a gente consegue fazer uma análise, né, levando em consideração a resposta instrumental, né, e através de um fitting aí a gente conseguiu determinar esse tempo de decaimento, tempo de vida de fluorescência, né, que é da ordem de 1 nanosegundo para essas moléculas. E aí a gente quis fazer medidas solvatocrômicas para determinar esse delta Mi01, né. É o momento de dipolo, a diferença de momento de dipolo do estado excitado é fundamental. Então, tem essa equação aqui que relaciona os desvios solvatocrômicos em função da função polaridade de Onsenja, que é dado por essa equação. Então, o que a gente faz é determinar a absorção, né, a absorção de um fóton para diversos solventes e a emissão de fluorescência para diversos solventes e plotar esses desvios, esses Stokes shifts aqui em função da função polaridade de Onsenja. Daí, passando um fit linear, né, no gráfico dos desvios em função da função polar de Onsenja, a gente consegue determinar esse coeficiente angular daqui. Só que para determinar o Mi01, fica faltando determinar o raio cúbico ainda, raio cúbico da molécula.
Para determinar esse raio cúbico, a gente utilizou essa equação, que leva em conta lá, então, o tempo de vida, que a gente já tinha determinado, e a anisotropia de fluorescência, que também a gente já tinha determinado. Beleza, então, plotando aqui, né, então, os desvios em função da função polaridade de um centro para cada solvente, a gente conseguiu determinar, através de um fit linear, esse coeficiente angular aqui, e através da determinação do raio cúbico, daquela equação anterior, a gente conseguiu determinar o ΔμI01. Além do ΔμI01, a gente conseguiu determinar o ΔμI02, que é a diferença de momento de dipolo permanente entre o segundo estado excitado e o fundamental. A gente utilizou essa equação, o que a gente fez foi, utilizando o valor ΔμI01, utilizando o valor ΔμI01, a gente determinou o μ00, que é o momento de dipolo permanente do estado fundamental, e a partir do μ00, a gente determinou o μ02, né, que está relacionado aí à banda de maior energia. Ok, aqui então eu mostro todos os resultados, né, dessas propriedades lineares aí dessas moléculas. O que é interessante é que essas duas moléculas, eu vou falar já, elas, a 8G e a 8H, elas deram um pouquinho diferente das demais, né? Então aqui, ó, o Stokes Shift, em torno de 40 nanômetros, menos para 8G e 8H, que deram um pouquinho maior. Eficiência quântica de fluorescência, que essas moléculas são bem fluorescentes, né? Praticamente 100% aí de eficiência quântica de fluorescência, menos para 8G e 8H, que deram um pouquinho menor. Tempo de vida de fluorescência em torno de 1 nanosegundo, menos para 8G e 8H, que deram o dobro das demais. Aqui é a anisotropia de fluorescência, o valor da anisotropia de fluorescência. Aqui o coeficiente angular que vem lá das medidas subatocrômicas, o raio cubo das moléculas, o momento de dipolo permanente do estado fundamental, que praticamente, considerando o erro aí, são todos iguais, né? Porque as moléculas possuem uma estrutura bem próximas uma das outras, né? O μ01 e o μ02, o que a gente notou com esses valores foi que o grupo 1 tem uma leve tendência de desses momentos de dipolo de transição um pouco maiores do que o grupo 2. E os ΔμI01 e ΔμI02 que deram para 8G e para 8H deram um pouquinho maiores do que as demais moléculas. Então, por que deu diferente, né, do 8G e 8H? A gente acha que é por causa desse grupo aqui, né, esse parametóxifenil ligado nessa posição, que ele tem uma característica mais doadora de elétrons, né, então ele altera aí a distribuição de carga dessas moléculas, comparado às demais, né, e o que altera os parâmetros que eu tinha mencionado aqui. Beleza, então, uma vez determinados esses parâmetros lineares, a gente foi para a determinação dos não lineares, né? No caso aqui, a gente quis determinar a seção de choque de absorção de 2 fótons. Para isso, a gente utilizou a técnica Z-scan, que é basicamente transladar o material em torno do feixe previamente focalizado, coletar a transmitância em função de cada posição aqui, né? E através dessa equação, eu consigo fitar essas transmitâncias experimentais e determinar a seção de choque de absorção de 2 fótons para cada comprimento de onda. Para isso, a gente utilizou um laser amplificado, né, titânio safira, de 150 feitos segundo, centrado em 775 nanômetros, que bombeia um OPA que consegue gerar comprimentos de onda que vai de 460 até 2.000 nanômetros. Então, uma parte desse feixe chega aqui no detector de referência, e a outra parte, né, mais intensa, vai até onde eu vou fazer o translado da minha amostra. Uma lente convergente, consigo focalizar tudo no detector e coletar essa informação aí que me dá aí a transmitância normalizada, então, que depois vai ser fitada com essa equação aqui. Então, aqui eu mostro esses fittings, né, da transmitância normalizada experimental, né, e aquela equação que eu tinha mostrado anteriormente, para alguns comprimentos de onda para essas moléculas, para todas as moléculas, né. E aqui eu mostro aqui é os espectros da seção de choque de absorção de 2 fótons, né, então, que é o círculo preto aqui. Então, para todas as moléculas, a gente viu que elas têm duas bandas de absorção de 2 fótons. Uma mais ou menos aqui em 560, 570, né? A gente viu que no grupo 1, elas chegam até uns 200 GM aproximadamente, e uma banda de menor energia, da maior energia ainda, o grupo 2 aqui é um pouquinho menor, ó, cerca de mais ou menos 100 GM. E a banda de menor energia para essas moléculas, que é mais ou menos centrada aqui em 700 nanômetros, elas têm um valor aproximadamente de 15 a 30 GM, né, e a gente não conseguiu ver nenhuma diferença desses valores considerando o grupo 1 e o grupo 2. E por fim, né, a linha vermelha aqui é um ajuste fenomenológico do modelo SOS, né, dado por essa equação aqui. Então, rapidinho,
Nessa equação, esse primeiro termo descreve a banda de menor energia, aqui em 700 nanômetros, da absorção de 2 fótons, né? O segundo termo e o terceiro termo, ele descreve essa segunda banda de maior energia, a banda de maior energia aqui nessas moléculas. Esse termo aqui é só um termo de interferência dos outros termos que eu já tinha falado, e esse termo aqui é um termo de engrandecimento ressonante, a gente está pensando em tirar ele, mas ele descreve aqui, né, esse engrandecimento ressonante, que é quando a frequência de transição da absorção de 2 fótons se aproxima da transição de um fóton. Então, através desse fitting aí, né, SOS, a gente conseguiu determinar esse μ2 aqui. Utilizamos como parâmetro de entrada esses outros momentos de dipolo, o ΔΜ01, μ01, ΔΜ02 e o μ02, já determinados experimentalmente. Então, aqui eu só ponho, né, os valores dos parâmetros de entrada, determinados de forma experimental, e aqui os valores que a gente utilizou no SOS, né, são bem parecidos, praticamente iguais, né, considerando o experimental, o que fala que, então, que esse ajuste fenomenológico está de acordo com os parâmetros determinados de forma experimental. E, por fim, a última coisa que a gente determinou foi o brilho, que é dado por essa equação, e ele nos diz aí qual que é a real mesmo capacidade dessas moléculas ser empregadas como sondas fluorescentes, por exemplo, via absorção de 2 fótons, né, porque ela leva, além de levar em conta a eficiência quântica de fluorescência, ela leva também em conta a seção de choque de absorção de 2 fótons. Então, a gente determinou o brilho para 2 comprimentos de onda, um em 580, né, que é mais ou menos ali o pico da banda de maior energia para absorção de 2 fótons, e a gente vê que o brilho aqui é bem maior do que uma outra região que a gente calculou, né? Isso porque a seção de choque aqui é maior do que nessa região. E essa região é em 700 nanômetros, que é o pico da banda de menor energia. Apesar do brilho em 580 ser maior, é mais interessante esse brilho aqui, né, que é em 700, porque em 700 está lá dentro daquela região lá que eu tinha falado no comecinho, que é aquela região que a gente consegue mais penetrabilidade no tecido, né, então é mais requerida para fluorescência via absorção de 2 fótons. E se a gente comparar o brilho dessas moléculas aqui desse trabalho com algumas outras já publicadas, né, como o caso aqui, desse trabalho aqui, a gente vê que o brilho para a banda de menor energia, né, são praticamente bem próximos, né, aqui no caso da nossa em 700 nanômetros, dá um torno de 15 a 20, e aqui em 780 varia aí de 10 até uns 15, 16, mais ou menos, tão bem próximos. E esse trabalho aqui é sobre derivados de purina, né, que são isósteros, né, então isósteros de imidazopiridina, então a gente já esperava mais ou menos que teriam os mesmos valores de brilho nessas regiões. Então, agora eu vou falar das conclusões, só retomar que a gente realizou, então, uma caracterização óptica linear não linear, determinamos aí as propriedades, né, algumas propriedades não são consideravelmente alteradas, né, por exemplo, os Stokes shifts, tempo de vida, eficiência quântica de fluorescência, raio cúbico, anisotropia e momento de polo permanente. No entanto, para a molécula 8G ou 8H, né, devido a essa combinação aqui desses grupos aqui, né, esses grupos que têm um caráter mais doador, alguns parâmetros deram um pouco diferentes das demais moléculas, devido a esse grupo aqui, a inserção desse grupo aqui. A gente viu também que essas moléculas têm consideráveis eficiência quântica de fluorescência, isso é bom, né, para ser utilizado como sonda fluorescente, e elas têm 2 bandas de absorção de 2 fótons, uma que vai de 550 a 600, né, e a gente viu que o grupo 1 tem maiores valores da seção de choque de absorção de 2 fótons do que o grupo 2, e uma de menor energia, que vai de 680 até 760 nanômetros, e aí os 2 grupos têm valores similares, aqui em torno de 15 a 30 GM, de seção de choque de absorção de 2 fótons. E por fim, respondendo então aquela primeira pergunta lá, né, a gente pode dizer que essas moléculas têm um potencial para ser empregadas como biomarcadores fluorescentes, né, tendo em vista principalmente, né, esses parâmetros aqui, como eficiência quântica de fluorescência, o brilho e as seções de choque. Então era isso, queria agradecer a todo mundo aí, o pessoal da Fotônica e as agências de fomento, é isso. Obrigado.